Sejam bem-vindos. Começa agora o primeiro Curva Belíssima de 2019. Um feliz ano novo também é o que desejamos aqui da Curva Belíssima e da Sporting TV, que seja um grande ano desportivo, mas também pessoal. Vamos para conhecer o nosso painel de hoje. À minha esquerda tenho a Catarina Miranda. Catarina, bem-vinda. Olá, aqui da tua estreia aqui na Sporting TV, também na Curva Belíssima. Já vieste cá, já estiveste cá com o Paulo Fernandes, pelo menos. E à minha direita tenho a Mariana Cabral, que não é estreia na Sporting TV, nem no Sporting, aliás, como se vê, a pessoa da casa. Exato. Bem vestida a rigor. Boa noite, Mariana, bem-vinda. Vamos começar com o nosso primeiro tema da noite. Vamos falar de comunicação e das novas formas de comunicar que temos entre nós. E vou começar pela Catarina, que é uma mulher da comunicação. Comunica-se hoje de maneira diferente? Ou nós comunicamos de maneira diferente, na generalidade? Comunicamos mesmo de maneira diferente. E eu há pouco tempo, eu tenho, o meu filho tem 6 anos, ele agora descobriu o WhatsApp e emojis. Portanto, ele não percebeu bem quais emojis a usar, mas logo aí dá precisamente para ver que as coisas estão a mudar. Hoje em dia acho que comunicamos muito mais facilmente, eu falo por mim, quase tudo por WhatsApp, até porque a maior parte das vezes não posso estar a atender, portanto o WhatsApp é uma coisa que nós rapidamente conseguimos enviar uma... Por chamadas de voz ou por mensagem, a diferença. Conseguimos enviar uma mensagem enquanto alguém está a falar, sem fazer algum ruído, e por norma, a experiência própria, aquilo que eu faço, eu continuo a privilegiar, obviamente, a chamada, mas muitas vezes acho que mesmo para a outra pessoa com quem eu quero falar torna-se muito mais prática a mensagem. Às vezes acho que há uma necessidade da chamada para quando é assim um assunto que existe, porque depois as mensagens também têm outra coisa que eu acho que não é, nem toda a gente às vezes entende o sentido da nossa, não é? Exatamente, da mensagem. Às vezes há pessoas que podem ter um bocadinho mais de dificuldade, ou nas vírgulas, ou nos pontos, ou o ponto de exclamação, que eu fico sempre... O que eu utilizo são os áudios. Mandas um áudio e a pessoa, quando tem é a forma mais recente também que nós utilizamos hoje em dia, porque muitas vezes, às vezes, a conduzir. É aquela zona intermédia, não é? Não telefonas e não mandas mensagem, mandas um áudio. E acaba por ser um bocadinho mais pessoal, sim, já tem a voz. Tem a voz e consegues explicar melhor o que embora se perca um bocadinho da comunicação, não é? Uma pessoa não está propriamente a reagir ao vivo. Sim, exatamente. À conversa em si. Também é uma forma diferente de comunicar, que nós temos de ter. É uma forma melhor ou pior? Não sei se é melhor ou pior, se calhar é menos, como a Catarina estava a dizer, é menos explicativa, menos intimista, menos, não consegues ter um diálogo também tão bom. E não para falar, não é? Para conversar. Exatamente, sim, isso acontece muito, muito. Nós hoje em dia falamos muito mensagem. Falamos, sempre. não é? Não conversamos. Exatamente. Acho que disseste bem, falamos. Falamos, se calhar exatamente isso. Falamos, não conversamos. E falavas há pouco das mensagens, Catarina, e às vezes da mensagem que se perde, da ideia que se perde da própria mensagem, porque é mal interpretada, porque não tem a entoação, a voz, não tem o estado de espírito, não tem, e é muito mal interpretada. Daí a diferença do escrito e do falado. Sim, mesmo. Eu noto isso. Eu às vezes sinto que, sei lá, as pessoas... Eu própria leio aquilo de uma maneira diferente da intenção da pessoa que me enviou a mensagem. Acontece-me isso imensas vezes. E eu fico, mas será que a pessoa quis dizer então nesses casos? Ou volto eu a mandar uma mensagem, ou então ligo. Agora, que eu acho que a forma de comunicar mudou por completo, mudou. Óbvio que a minha mãe, agora no Natal, oferecemos um telefone. Ela está a ver que é uma super sportinguista, já deve estar, então digas isso. Mas nós oferecemos um telemóvel um bocadinho melhor. Ela está louca, não consegue. Nós instalámos o WhatsApp e todos os dias enviamos algumas mensagens. Por exemplo, isto para os nossos pais, pelo menos para os meus, faz imensa confusão. Comunicar por WhatsApp. É uma questão de hábito, garanto. É uma questão de hábito. Por experiência própria, é uma questão de hábito. Nós estamos a fazer isso, tipo, calma, mãe, vais só aqui, carregas e vês. Para o meu filho, como eu estava a dizer, é agora a grande novidade. Tem 6 anos e já consegue, chega ao meu telefone, desbloqueia e pronto, ainda só consegue, obviamente, manda tudo por emojis. Tu tens a experiência do teu filho, a Mariana, tu tens a experiência das tuas jogadoras. Ela também comunicam os mais novinhos, comunicam de forma diferente. E estamos a falar, por exemplo, os emojis. Os emojis, há conversas quase só feitas com emojis. Sim, muitos emojis, sempre. Muita bonecada. Mesmo nos nossos grupos, não é? Do WhatsApp ou do Facebook, muitos emojis, muita conversa, sempre muito...
exemplo, tens um grupo com a tua equipa? Sim. Tens um grupo. Sim. Ou seja, também isso nesse aspecto, por exemplo, facilita muito a comunicação com um vastíssimo número de pessoas. Sem dúvida. Eu, quando era jogadora, não tinha grupos com os meus colegas. E havia uma pessoa que ia ligar a toda a gente. Exatamente. Quando havia que transmitir uma mensagem era muito difícil, porque tinha uma a uma, tinhas de ligar. Nem que seja só uma hora do treino, meia hora. Exatamente. Agora é muito fácil. Rapidamente mandas uma mensagem e toda a gente vê, seja o que for. Mesmo para assuntos mais técnicos, para nós é ótimo. Podemos pôr um vídeo no grupo e toda a gente vê. E facilita imenso, porque toda a gente tem um telemóvel na mão, rapidamente consegue ter acesso, é mais fácil. Este é o lado bom. Exatamente, em termos de trabalho, este é o lado muito positivo que tu tens em relação ao que tu fazes, à tua profissão. Catarina, em relação à tua profissão, também, obviamente, também tem um lado muito bom. Sim, sem dúvida. Por exemplo, agora, quando estava a fazer... Estou ainda a fazer a novela, há um grupo entre nós, onde nós conseguimos, obviamente, ir comunicando. Portanto, eu acho que esse é um bom caso. Aliás, eu acho que não é mau. Aquilo que nós estamos a passar agora não é mau, se calhar lá está a voltar outra vez. Para os meus pais faz um bocadinho de confusão, mas acho que não é mau. Diz-se o quê? Mas perdemos o quê? Perdemos o facto de... Não notas às vezes que se perde um bocadinho, estamos muito mais com as pessoas, estamos menos com as pessoas com quem estamos e falamos com as pessoas com quem não estamos. Mas, por exemplo, vendo bem em questões de trabalho, acho que ajuda muito, nesse caso que tu estavas a dizer e que eu vejo por mim, às vezes, enquanto mais trabalhos com o meu blog, a agência facilmente comunica comigo através de WhatsApp. Portanto, em termos de trabalho, acho que ficámos a ganhar. Se calhar perdemos aqui um bocadinho o contacto, ou então aquela coisa de quando estamos a almoçar ou a jantar, temos sempre o telemóvel ali ao lado, não é? Alguém manda uma mensagem. Ficamos muito reféns de que as pessoas estejam à espera que estejamos ali online. Eu sou péssima, aviso já. Péssima companhia. Tenho sempre o telemóvel e estou muitas vezes. Chega qualquer coisa, fotografia, não é tudo. Tens um iPhone? Mas tenho. Porque agora o iPhone mostra o tempo de utilização todas as semanas. Esquece, nem vou dizer. É horrível. Quando ele dá os dados, eu fico... No dia do relatório semanal, uma pessoa põe em questão... Vocês não vão querer. É de riscar, Catarina. Estas novas formas de comunicação também se perderam um bocadinho, por exemplo, a comunicação não verbal. Tanto a nossa postura como a nossa maneira de estar, a maneira como nos relacionamos com as pessoas nesse aspecto também mudou. Ou seja, já não estamos a pensar nisso, embora muita dessa comunicação é inconsciente. Sim, isto é uma mudança muito grande, mas acho que é inevitável. E tem muito a ver também com a sociedade que nós temos agora, porque eu vejo pelas minhas jogadoras mais novas, não é? Adolescentes. As adolescentes hoje em dia, ou os adolescentes, raramente têm tempo para alguma coisa. Ou seja, eles querem tudo rápido, querem que seja algo visto no ecrã, mas 2 minutos, sei lá, já não vê vídeos ou não lêem textos muito grandes no telemóvel. Ou seja, é tudo muito rápido hoje. Eles querem rapidamente ver o que é que se passa. E isso também é, de certo modo, problemático, não é? Porque, se calhar... Até assustador. Sim, até. Porque se depois pensarmos, será que vão ver um jogo de futebol inteiro? Não, se calhar vão ver só o resumo, ou só os golos. Ou será que vão ler um livro? Não, se calhar vão ler só o resumo. E não é muito bom, não é? Portanto, tem estes dois lados que tanto pode ser bom. De qualquer das maneiras, também tem outra forma de ver as coisas, apreendem também mais rápido. Mais rápido, sim, é tudo mais rápido. Como a Catarina estava a dizer, o filho já tão novo. Eu não ensinei, é aquela coisa. Não, mas eles já nascem assim com o dedo para passar o ecrã. Literalmente, não é? Sim. A primeira vez, o meu filho em casa dos meus pais, não tem um computador, então ele chegava e queria, eu lembro quando ele era mais pequenino, logo aquela coisa do tátil. Não, filho, aqui não dá, mas não dá porquê? Muito à frente. Eu acho que nós já não... Eles observam e fixam tudo. Ou às vezes vão pela intuição, descobrem sozinhos. É aquilo que eu vejo. Isto também nos vai levar um dia aqui a alguns problemas de escrita. E como estavas aqui a falar com a Mariana, que elas já não demoram muito tempo a ler, a ver as coisas com atenção. E é tudo com abreviaturas também.
Eu confesso que nessa área às vezes falho um bocadinho, mas porque não estou a par ainda de todas e às vezes quando alguém fala comigo dessa maneira eu fico tipo... Mas acho que sim, acho que isso é um caminho que é inevitável, ou seja, ou falam por emojis ou tudo abreviado. Um dia que tenham mesmo que escrever tudo, se calhar vão pensar duas vezes, será que estou a escrever bem? Estou a dar algum erro? Também é falta de leitura, também porque depois também há o YouTube, os vídeos, muitos os erros. Cada vez gostam mais. Exatamente. Muitos erros na maneira de falar, muitos erros na maneira de escrever. E falar é diferente do escrito, não é? Pronto, isto depois leva... Temos, e agora falamos da caligrafia, eu já tinha pensado uma vez nisto, vai deixar de haver canhotos para propriamente escrever, porque as pessoas vão deixar de escrever à mão. Pois é verdade. Não, mas também me acontece às vezes. Canhotos haverá sempre, porque não é necessariamente só uma coisa, só uma questão de escrita. Escrita, sim, mas às vezes acontece-me. Quando escrevo muito tempo já me dói bastante porque não estou habituada a escrever muito tempo. Ou seja, eu passo quase todo o dia a trabalhar ao computador. Já não escrevo muito. Já é quase tudo muito... Quando uma pessoa tem que preencher um formulário inteiro... Sim, parece que já que é uma eternidade. Já não tem aquela rapidez que tinha antigamente, quando andava na escola, não é? Nem a letra é tão bonita, falo pela minha. Exatamente, a caligrafia também vai mudar, sim, inevitavelmente, precisamente por pela acaso falta de hábitos. Eu continuo a obrigar-me, porque é uma coisa que, eu, por exemplo, quando estou a decorar e tudo, me ajuda, isso já vem dos tempos de faculdade, a escrever os textos. A memória visual. Nem mais, então escrevo. Mas tenho pena que a minha caligrafia também tenha mudado para bem pior. Esta questão da nossa forma, das novas formas de comunicação, a nossa comunicação a que nós recebemos, a grande parte dela vem em formato de informação. É esta a mistura que se faz aqui um bocadinho hoje em dia, informação e conhecimento, que em vez de ser realmente conhecimento, de estudar, recebemos só a informação que nos é dada, da maneira que nos é dada e às vezes sabe-se lá de que maneira. Tem um bocado a ver com o que estávamos a dizer há um bocadinho, é o querer tudo rapidamente. As pessoas hoje em dia, mais novas se calhar, querem tudo rapidamente, porque nós vamos ao computador, vamos ao telemóvel, redes sociais e é tudo rápido. Fazemos scroll, não é? Rápido. Portanto, nós queremos a informação rápida. Queremos saber o que se passou rapidamente. Queremos saber o que foi e queremos que alguém nos diga o que foi, mas sem ter muito trabalho. Exatamente. Sem realmente, se calhar, perceber o que é que está por trás daquilo e refletir sobre os assuntos. Parece-me que isso está a acontecer hoje em dia. Também falta essa motivação de fazer, para já os mais novos, falamos principalmente dos mais novos, de os fazer pensar sobre os assuntos. Sim, acho que é essencialmente isso, é fazer pensar. É desta forma, Catarina, também que as pessoas acabam por chegar a ser, não queria chegar a confirmar isto, quase manipuladas também, conseguem ser facilmente manipuladas precisamente por essa rapidez, por fazerem scroll e verem informação. Só verem informação, não procurarem outras fontes, não procurarem o que realmente aconteceu. Eu acho que hoje em dia, e também passo um bocadinho por aquilo que nós temos estado a acompanhar dos chamados influenciadores, não é? Quer dizer, hoje em dia, quando uma pessoa segue alguém, parte do pressuposto que esse alguém só transmite coisas que gosta e tudo seja autêntico e verdadeiro. Não sei se... Falava mais, por exemplo, agora eu estava-me a lembrar das questões das eleições nos Estados Unidos, até da questão do referendo sobre o Brexit, que se fala muito desse tipo de manipulação, precisamente pela informação. Sim, pela manipulação da informação. Sim. Eu estava a levar mais para o lado do... Sim, eu acho que sim. Essa pode ser uma manipulação boa, essa dos influenciadores. Há bocadinho tu estavas a dizer uma coisa, e é verdade, hoje em dia as pessoas... aquilo que eu sinto é, não têm, ou pelo menos dizem, e eu acho que sinceramente é verdade, há pouco tempo.
As pessoas cada vez têm menos tempo para tudo. É casa, trabalho. Portanto, quando pegam num telefone ou querem ler apenas uma coisa, não querem perder tempo à procura, se é verdade, se não é, vou ler aqui, vou ler ali, vou comparar, vou tentar saber o que é que a pessoa aqui ao meu lado... Quer dizer, isso acontece, obviamente, mas acho que é uma porcentagem muito, muito pequena. Portanto, hoje em dia as pessoas limitam-se, ok, se isto aqui aparece é porque é verdade, digo eu. Normalmente pelo menos também, é como eu também é vejo. essa ideia com que fico. Olhando para o futebol, que é mais a minha área, né? Isso acontece muito, as pessoas hoje em dia, era o que estava a dizer, raramente veem jogos completos, veem se calhar o resultado de um jogo e a partir daí, exatamente, e a partir daí, ok, este ganhou, este é bom, este perdeu, este é mau e acabou. Portanto, há pouca vontade de tentar aprofundar, perceber, refletir e construir uma opinião, porque isso, como estavas a dizer, demora tempo, não é? As pessoas têm se calhar pouco tempo e pouca disponibilidade e pouca vontade hoje em dia de... E é mais importante dar uma opinião rápida. Exatamente. Parece que toda a gente tem de ter uma opinião. E, portanto, ok, se é isto, ok, pronto. E fica fechado o assunto. Muito bem, está fechado também o nosso primeiro tema. Vamos para os apanhados na curva. Os apanhados na curva desta semana, temos 3 imagens que fomos buscar às redes sociais. Bruno Fernandes é o grande protagonista desta semana, que publica no seu Instagram, e estamos a falar das stories do Instagram, e publica uma fotografia com Viegas, o motorista da equipa principal do Sporting, que acaba a sua função agora também no Sporting. Ele que durante muitos anos os guiou por este país fora, terá de certeza muitas histórias para contar. Ou seja, estes meninos vão tratá-lo sempre muito bem, tenho a certeza que sim. Ele publica então aqui a despedida de Viegas no autocarro. E mais, Bruno Fernandes publica também... e agora continua a provocação a Sebastián Coates, finalmente um bom passe, diz para Sebastián Coates. Claro está que Sebastián Coates não se ficou e publica também no seu Instagram, finalmente, um bom movimento. E isto ainda é do jogo do frente ao Feirense, em que Bruno Fernandes marca um golo e um senhor golo. Estes são os nossos apanhados da curva desta semana. Vamos continuar a falar de Bruno Fernandes. Não, vamos falar de sucesso. É o segundo tema de hoje. Vamos falar de sucesso genericamente. E vamos falar das várias formas de sucesso, se é que nós conseguimos arranjar aqui uma definição para sucesso. Catarina, o que é o sucesso hoje em dia? Conseguimos arranjar aqui uma definição, ou consegues ou tens uma definição para sucesso? Eu acho que o sucesso... eu acho que não tenho, acho que não há assim uma coisa para genérica, exatamente para todas as pessoas. Aquilo que pode ser um sucesso para mim, se calhar não é para ti, ou então... Eu acho que o sucesso é aquilo que nós estabelecemos metas, e agora nós estamos no início do ano, certamente há imensa gente, já quase toda a gente não é com as resoluções, estabelecer determinadas metas, patamares que nós vamos querer alcançar ao longo do ano. Óbvio que uns certamente vamos conseguir, outros nem por isso, mas isso não deixa de ser um bom ano, ou eu não deixo de ter sucesso. Eu acho que as pessoas, se calhar há pessoas que têm áreas diferentes. Pronto, e as pessoas ficam muito presas a essas metas, por ficarem presas ao alcance desse sucesso. Eu vou dizer uma coisa. Essa obsessão. E eu acho que nessas... isso tem a ver muito com a pessoa, mas às vezes a idade também ajuda. E atenção, com isto não estou a dizer que... por exemplo, eu fiz 40 e eu acho que alcancei... uma calma que eu não tinha, se calhar, nem aos 20 nem aos 30. Óbvio que tenho as minhas metas e fico chateadíssima quando não consigo, fico frustrada, sinto-me mal como qualquer outra pessoa, não é? Óbvio que quero sempre alcançar as metas que estabeleci. Mas acho que estou muito mais calma e se calhar, ok, agora não, mas deixa-me cá tentar ir mais um bocadinho. Se calhar não aconteceu porque não tinha que acontecer. Não sei, cada um encontra a justificação onde bem entender. Mas eu acho que, sinceramente, a idade nestas coisas às vezes também nos ajuda, pelo menos a ver com outra lucidez, digo eu. Mariana, no futebol é fácil
mais ou menos, explicarmos o que é que pode ser o sucesso, porque ganhar é sempre, à partida será sempre sucesso, e vencer os campeonatos também. A tua equipa, por acaso, tem feito as duas coisas. Por acaso, sim, mas lá está. Não por acaso, não foi nada por acaso, nada por acaso. Mas lá está, é um sucesso relativo. Relativo. Porque no caso das nossas equipas de formação, se calhar na formação o sucesso não é... O grande objetivo não é não ganhar passa pelo agora. ganhar, exatamente. Portanto, o sucesso aí será outro tipo de coisas. Será nós termos, seja no futebol feminino ou no futebol masculino, conseguirmos fazer com que os jogadores e as jogadoras evoluam individualmente, cresçam, sejam melhores, não imediatamente naquele curto prazo, mas a médio prazo e a longo prazo. Portanto, é outro tipo de sucesso, não é exatamente o curto prazo e o ganhar. E lá está. Isso é fácil de explicar a jovens, muito jovens, que são o caso das tuas jogadoras? Não é fácil, às vezes não é fácil, não é? Porque à partida será tipo ganhamos, não é? Ganhamos. Exatamente, tudo. sim. Mas elas já percebem, porque já estão connosco há bastante tempo, mas mesmo para os adeptos e para os encarregados de educação também, não é um processo muito fácil, porque hoje em dia, e também tem a ver com a sociedade e com o que estávamos a falar, da rapidez de informação e de tudo, as pessoas rapidamente rotulam. Ok, ganhaste, és bom, perdeste, és mau. E isso, obviamente, não é assim, especialmente na formação. Na formação acontece, sei lá, nós poderemos ganhar 20 jogos e a outra equipa ganhar 19 jogos e perdeu um. Ok, então e os outros fomos falhados e nós é que temos sucesso só por causa de um jogo? Quer dizer que eles foram péssimos? Não é? Portanto, é muito relativo, nós temos de conseguir arranjar ferramentas e tentar explicar isto às pessoas, para as pessoas analisarem o processo e o crescimento e não efetivamente os resultados. Os resultados é agora diferente. live, ao vivo, neste momento. Tens esse processo só com os jogadores ou também com os pais? São os pais mais, às vezes, piores, mais obcecados com o sucesso, o próprio sucesso dos filhos, e falamos no futebol, mas poderia ser outra área qualquer. Sim, os pais, há alguns pais que têm alguma dificuldade em entender o processo. Exatamente, o processo, as nossas abordagens e a forma como nós levamos as coisas. No Sporting, se calhar não, porque já estão, digamos que, ensinados, exatamente, já sabem como é que o clube pensa, qual é que é a nossa mentalidade, como é que a formação se faz aqui, mas também apanhamos muitos adversários, muitos jogos em que ouvimos na bancada muitas coisas que não devem ser ditas e estamos a falar de formação, não é? E lá está, são pessoas que querem ver o sucesso imediato e querem tratar as coisas e neste caso as miúdas, como se fossem séniores e como se fossem profissionais que estão ali a ganhar dinheiro e massacrar e querer imediatamente que ganhem e as coisas não são assim, não é? Nós temos de tentar olhar para o crescimento e não apenas para o sucesso rápido. Ok, ganhou, é ótimo, perdeu, é mau. Não pode ser assim. Às vezes acho não é que só no os pais futebol, põem em qualquer muita coisa. pressão nos... Exatamente, era aí que eu ia chegar. Notas isso também, que os pais põem muita pressão em si próprios e nos mais jovens. No desporto, mas até no normal, na escola, na parte académica, há sempre sim. aquela pressão e às vezes, e eu vejo isto... Isso pode ser mesmo contraproducente. Eu acho. Porque, quer dizer, uma criança, e lá está, volto outra vez a falar do meu filho, a experiência que tenho com 6 anos, e os outros pais o meu já tem isto, o meu já faz aquilo. A competição. Calma, tem 6 anos. Eu com 6 anos não me lembro da pressão que as crianças hoje em dia têm. Com as notas e que ele já fala assim, já conta até 50 em inglês e... não sei, Há uma pressão própria da sociedade. Mas acho que isso depois também tira... o que eles têm de bom, que é de ser crianças e de brincar para aprender, porque é a brincar que eles aprendem e sem ter ainda aquela pressão do tens que estudar, vais ter testes. Dos resultados, a pressão dos resultados. Vão ter tempo, vão ter muito tempo para isso. E o meu filho também é doido por futebol e pronto, eu sei disso. Ele quer é marcar. Mas lá está, ele está na idade em que pode jogar mas tem de se divertir, não é um jogar de...
tu tens de ir ser avançado e marcar golos e tens de marcar 10 golos hoje, senão não prestas. Eu ou a tua posso equipa não estar presta. errada, mas acho que às vezes há pais que fazem... A criança anda no futebol mais porque o pai quer ou a mãe do que propriamente a criança, não é? Quer dizer, Claro. no futebol há vocação ou não há. Quer dizer, uma pessoa pode trabalhar, mas tem que ter sempre ali aquela base. Digo eu. Sim, Tu claro. Sim, dir-me-ás se é ou não é. Sim, raros mas às os vezes casos em aquilo que que eu não é. noto é que há pais que não, tu vais conseguir. E se calhar a criança até tem vocação para outra coisa, não é? Porque às vezes é aquela coisa, o futebol é que dá dinheiro. Sim, também. Sim, isso nisso existe muito. Existe isso, continua a existir muito. Temos também uma pressão, e estamos a falar da sociedade em geral, para que esse sucesso, e falamos como está a ser educada esta próxima geração, que o sucesso é a única maneira de vencer, ser muito bem sucedido neste aspecto. É a única maneira de estar bem, de ser reconhecido. Qual é o sucesso? É ter muito dinheiro? É isso? Exato. Será É isso? muito baseado nisto. Eu acho que depois também o facto de tu teres de ser bem sucedido, tens de ter muito sucesso, isso faz com que não olhes aos meios. Segue. Eu não Precisamente. acho Portanto, isso... estamos aqui a perder uns valores Acho que ali sim. pelo meio. Acho que sim. É um bocadinho o vale tudo. A ambição? E eu acho que a pessoa pode continuar a querer ter sucesso, mas seguindo as regras normais da sociedade, não prescindindo dos seus valores, digo eu, que continua a fazer isso. Óbvio que quer sucesso, mas há determinadas coisas que eu nego e que vejo, que todos nós vemos, que é aquela opção que as pessoas dizem: eu faço o que tiver que fazer para conseguir subir, ter o sucesso que eu quero. Eu continuo a dizer, e isto é uma coisa que eu uso imenso, que é: eu acho que há espaço para todos. Acho mesmo. Acho que cada um tem uma abordagem, nem toda a gente fala da mesma maneira. Acho que a pessoa tem que encontrar o seu espaço e ir trabalhando. É um bocadinho como no futebol, não é uma coisa a curto prazo. Quer dizer, falando, por exemplo, num blog, os blogs não é logo, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro. São coisas que demoram. Se calhar as pessoas agora, as bloggers que estão mais na moda, vamos falar assim, são pessoas que já têm um trabalho de 8, 9 anos, 10 anos. No início ninguém falava, agora aparecem e dizem: então, mas esta agora apareceu, se calhar isto é fácil. Não é. Claro, não é fácil. mas esse trabalho que está por trás, as pessoas não sabem, só ou dão não conta olham, quando não é? elas começam a abrir e tipo: olha, aparece aqui, esta é nova. Não é nova. Já está aqui há muito tempo, mas há Já todo há muito tempo nisto. um trabalho. E falavas aí dos bloggers, e porque estamos a falar de um género de trabalho que é por conta própria. Este também é um dos grandes objetivos da população, não sei, de grande parte da população, o poder trabalhar por conta própria, o ser dono da sua vida. Essa é também uma medida de sucesso. É bom, mas é muito complicado e dá muito trabalho. Exige muita disciplina, que é o que às vezes as pessoas não pensam nessa parte. E aquela questão que uma pessoa... Autodisciplina, neste caso. Férias. Não há férias, porque nós dependemos do nosso próprio trabalho, não é? Se nós não trabalhamos nas férias, não há dinheiro. Vendo bem as coisas, é assim. Portanto, claro que sim, é bom, temos a nossa liberdade, gerimos os nossos horários, mas é uma luta constante, certo? Só depende mesmo de nós, do nosso esforço e do nosso trabalho. Trabalhar por conta de outrem não é bem assim, não é? Mal ou bem sabemos que ao final do mês... Há muita coisa que uma pessoa não tem que pensar, não tem com a qual não tem que se preocupar. E quando tomamos essa decisão de não, quero seguir este caminho sozinha, independente, pronto, claro que sim, mas dá trabalho. É bom e depois tem o lado, menos bom, que é esse, que não há férias, não há pausas. À noite, se tiver que trabalhar, trabalha-se à noite, de manhã, pronto. Também pode haver outra faixa da sociedade em que o ter tempo já é uma medida de sucesso. Conseguir ter tempo. Isso, olha, é uma ótima perspectiva, exatamente. E ainda há bocadinho a Catarina dizia já é quase tão luxo, considerado tão luxo. E hoje em dia a maioria das pessoas é trabalho, casa, porque realmente parece que falta o tempo. Portanto, o tempo é uma medida de sucesso, sim. Também falo por mim, mas eu, enfim, tenho 2 trabalhos, portanto é mais difícil. Eu trabalho o dia todo. Não é má gestão. Exato, não é má gestão. Mas realmente é difícil para quem trabalha todo o dia depois ter tempo para fazer
seja lá o que for, nós dolce far niente, não é? Não fazer nada mesmo. Não fazer nada, que é tão bom. Ler, ou refletir, ou passear na rua e olhar, sei lá, paisagens. Eu acho que nessa agitação pessoas... do dia-a-dia as pessoas acabam por esquecer, por exemplo, o que é ler. Já nem estou quase a falar de um livro, estou a falar mesmo de uma revista, digo eu. Porque hoje em dia uma pessoa pensa, uma revista, olhar aqui para o telefone, faço um scroll, vejo o Instagram, o Facebook, vejo algumas notícias de o que há aqui no digital, exatamente. O que é que se passa. Quando estamos numa sala de espera, já pouco vês as pessoas a lerem revistas. Tudo no telefone. Tudo no scroll. Tudo no scroll e tudo nos likes. Catarina, também são muito reféns dos likes. Estamos, em geral, muito reféns dos likes. Sim. Isso também é uma medida de sucesso? Acho que sim. Ou pode ser Continua-se a olhar considerada? muito, olha-se muito para os likes e sim, eu acho que toda a gente, acho que cada pessoa põe uma meta, quero atingir isto, se não atinge é um drama, então o que é que pensa? Na próxima tem que pôr muito mais, não é? Porque eu acho que hoje em dia, mesmo as marcas e tudo, olham muito para o engagement. Quantidade de seguidores, likes. E pronto, se bem que às vezes, e quem entende bem do digital sabe disso, o facto de ter muitos likes não é tão linear quanto isso, ou tão decisivo quanto isso. Exatamente. E depois também tem a ver com os fãs, se são verdadeiros, se não são verdadeiros, mas pronto, isso é outra história. Mas eu acho que há muita gente, e acho que a maioria resta o seu sucesso por aí. Se eu tiver este número de likes, maravilha. Se não tiver, isto foi muito, muito mal. Portanto, na próxima tenho que... Estamos a falar, e aqui temos uma parte aqui também de autoestima, digamos assim, falamos principalmente dos mais jovens. Esta sensação dos likes, que é uma aprovação da sociedade propriamente dita, ou da pequena sociedade que está à volta deles, pode tornar-se perigoso nesse aspecto, em termos de autoestima, parece que está a ser desaprovado pela sociedade. Claro, porque os jovens hoje em dia e as jovens querem muito essa atenção, querem muito os likes, que as pessoas olhem, que vejam e gostam muito de sentir, ok, isto teve, sei lá, 5.000 retweets. Sou maior. Sim, sou muito bom, sou popular, pronto. E hoje, lá está, e essa medida de popularidade também é uma questão de sucesso. Sim. Também é considerada uma questão de sucesso. Porque lá está, falavas há bocadinho dos influencers, não é? Que hoje em dia é para isso que se olha. Sim, determinam muitas coisas e muita gente olha para eles e eu também quero ser, então eu preciso de ter muita gente a gostar de mim. Aí é que está, é essa medida que fazem, é o facto de eu não ter likes ou de ter likes, gostam mais ou menos de mim. Pois o problema é esse, e depois a autoestima se calhar é afetada com isso, sim. E os jovens acho que não têm ainda maturidade suficiente para conseguir fazer esse equilíbrio. Sim, as diferenças. Catarina, também é por aqui, é muito por aqui, o gostar mais ou menos de mim. E eu acho que às vezes é muito likes. perigoso. É perigoso por causa disso. Muito perigoso. Porque depois, por exemplo, acho que se calhar até mais parte das raparigas, depois também tem a parte física. Ela é perfeita, eu quero ser. Se eu não atingir aquela perfeição, então eu sou uma porcaria, esquece, não faço aquilo. É perigoso. E isto existe e é real. Por isso é que eu acho que também estamos a viver numa altura em que, felizmente, cada vez mais temos, cada um é como é. Há diferenças, não é? Quer dizer, não somos todas perfeitinhas, corpinho maravilhoso, Victoria's Secret, não é? Quer dizer, acho que hoje em dia as coisas estão, ou pelo menos estamos a trabalhar para. Está-se a trabalhar para. Agora que eu acho que isso é muito perigoso na cabeça das crianças, sim. Não deixam de ser crianças, às vezes nós esquecemos um bocadinho disso. Que, como já conseguem fazer tudo e são tão autónomos, não é? E mexem nos telefones, ou mesmo ainda adolescentes com 13, 14 anos, acho que ainda é muito. Ainda há não muita tem uma coisa base ali a acertar. Sim. A personalidade ainda está a ser formada, é muito difícil. Mesmo nós no futebol também vemos isso. Às vezes esquecemos que estamos a lidar com miúdas que são de facto crianças, como estás a dizer, ainda não têm personalidade formada. Às vezes levam as coisas a peito, choram. Aí tu vês, eu não posso.
Às vezes a idade, não é? Porque às vezes a pessoa fica baralhada, hoje em dia são altas, não é? A parte física às vezes já está tão evoluída, mas depois nós vemos essa parte quando tu falas um bocadinho mais, não, ainda são crianças, também têm tempo. Acho que e há uma diferença entre homens e mulheres em relação ao sucesso. O sucesso é medido de maneira diferente nos homens e nas mulheres. A sociedade o faz, digamos. O que é o sucesso para um homem não é o sucesso para uma mulher. Eu acho que é diferente, sim. Acho que é sempre diferente. A abordagem para um homem e para uma mulher é sempre diferente. E tu, se calhar, vês um homem que fala e que se imponha e que tenha uma personalidade forte, ok, é um homem que tem uma personalidade forte e é bem sucedido. Se for uma mulher, é estridente e é chata, e é autoritária e é arrogante. Há sempre aqui uma certa dualidade na forma como nós olhamos para as coisas. Sim, eu acho que é... Sim, nisso tens razão. Eu até estava a pensar porque às vezes falo nisto com o meu marido, também está ligado às redes sociais. Isto tem muito a ver com a diferença, que é uma mulher que põe uma fotografia um bocadinho mais ousada nas redes sociais, tem logo determinados rótulos, não é? Ou dizem, lá está ela, convence não sei o quê. Um rapaz que faça isso, toda a gente vai lá e diz que piada, que engraçado. Ok, logo isso foi completamente... Exatamente. É a diferença. Porquê? Qual é a coisa, não é? Não sei se sentem isso. Eu, como passo a vida ligada também nas redes sociais, noto muito isso. O impacto é diferente. É. E uma mulher que faça isso é logo tipo olhar convencida, olha não sei quando, o rapaz toda a gente acha imensa piada, olha que giro, que máximo. É diferente a abordagem, ou seja, as pessoas acham mais piada se for uma mulher. É diferente, o sucesso é diferente nas várias formas. Vamos ao último tema e vamos bem para longe ou para perto. Podemos ir para qualquer lado. Vamos falar de viagens e das formas de viajar que temos hoje em dia e que preferimos. Mariana, tu não tens muito tempo a viajar, pelo menos durante a época desportiva, ou pelo menos tens, porque viajas muito dentro do país. Exatamente, era isso que eu ia dizer, viajo muito dentro do país. É verdade, deves conhecer muito bem Portugal, para já. Sim, sem dúvida, para jogos viajamos imenso e conheço muito Portugal cá dentro. Agora, recentemente, tempo para viagens realmente não tenho muito. É mais, sei lá, as minhas viagens se calhar são viagens, leio um livro e viajo para outro sítio. Que é muito importante esse tipo de viagens também. E pegando nesse tipo de viagens, as vantagens também de ganhar esse mundo, pelo menos a vontade de querer ir e de ver e de saber, as vantagens de ter mais mundo. Também notas, por exemplo, os miúdos, estou a falar os mais jovens, hoje também começam a viajar mais cedo, para já, não é? Sim, muito mais cedo. Mesmo com as famílias, com tudo, viajam muito mais. São diferentes também, têm uma maneira diferente de ver as coisas quando se viaja? Eu acho que sim, eu acho que viajam muito mais cedo, sem dúvida, mas não sei se realmente se aproveitam. Sim, ou se é muito... Deixa-me pôr isto nas redes sociais e tirar foto e selfie e não sei o quê, e não sei se realmente estão a aproveitar. Eu falo por mim porque agora que já tenho 30 anos, encaro as viagens de uma forma diferente. Quando tinha 20 anos não era assim. Eu agora, quando vou, sei lá, a última vez fui a Paris, lembro-me de estar só a olhar nas ruas e achar tudo maravilhoso, de estar a sentir o ambiente, digamos assim. E quando tinha 20 anos não fazia isso, não era bem... Era mais visitar os sítios. Exatamente, era ir aos sítios, sei lá, tirar a foto, pronto, era uma coisa mais específica, diferente. Eu acho que as viagens vão mudando ao longo da nossa vida, muito. A forma como nós vemos, exatamente. Acho que ficamos mais despertos para os detalhes. Sim. Catarina, viagens com muitos planos, todas as reservas feitas ou nada disso? Por acaso, o ano passado viajei, mas também tenho feito muito cá por dentro. Ainda agora aproveitei a passagem de ano e fui para o Alentejo. Eu acho que nós temos coisas... O nosso país tem tudo para tão ver. Bonitas. A sério, estive no Alqueva e pronto, e sem dúvida o ano passado
Viajei muito também cá por dentro. Também Mas tu com planos, tu conservas ou sair e depois logo sair? Não, por acaso uma das viagens que fiz tinha tudo já mais ou menos programado, mas também não, porque não era a única pessoa. Mas, regra geral, não temos a passagem, eventualmente um hotel e depois logo se vê o que fazer. Também mudei um bocadinho com a idade. Antigamente acho que tinha tudo muito mais certinho, tudo mais direitinho. Agora é um bocadinho do... Quando lá chegar, logo se vê. Se calhar chego e apetece-me ir começar por ver outro monumento ou outro museu. Um bocadinho go with the flow. Viagens para a cidade de praia ou mais culturais? Eu adoro praia. Adoro. Ou a conjugação das duas? Adoro praia, mas também comecei a apreciar agora. Eu só há uma coisa assim, destinos com frio comigo é muito complicado. Se bem que, por exemplo, este ano adorava ir à Rússia, nunca fui. Portanto, logo aqui já sei que vou sofrer bem faz calor, um bocadinho. Pode ir no verão. Mas acho que tem outro encanto nesta altura. O inverno tem outro encanto. Faz um inverno frio. A sério. Um bocadinho de cada um, não? Um bocadinho, não é nada fácil. Já lá estiveste? Não. Pronto, eu sei, é um bocadinho de cada um. Por exemplo, hoje apanhámos no Alentejo 3, 4 graus, mas é diferente do frio na Serra da Estrela, que eu lembro-me da última vez que lá estive, foi em 2012, que eu ainda estava grávida do meu filho. Eu lembro que fiz uma fita, porque eu não queria sair da torre, eu estava gelada, eu não conseguia, eu tremia por todo lado. Sério, é diferente o frio, pronto, isto para dizer, mas continuo a preferir sempre destinos de praia, calorzinho, acho que sabe tão bem, ali o sol na pele e o sol na cara. Mariana, cidades, praia? Eu não sou tanto de praia. Partir à aventura? Não sou tanto de praia, mas também não, o frio excessivo também, recentemente, já foi há uns 2 anos, mas estive em Helsínquia. E no inverno, e foi duro. Até porque depois há aquela coisa muito estranha para nós de não haver quase dia, não é? As horas são muito curtas e fica às 4 da tarde, está completamente de noite. Portanto, isso, para nós que estamos habituados a tanto sol e um clima ameno, faz muita diferença, sem dúvida. Também falamos em viagens, mas nós temos hoje em dia já temos para já muito mais facilidade em viajar, muito mais acessibilidade, é muito mais acessível viajar, principalmente de avião, faz uma diferença grande. A maneira como se organizam as viagens também é diferente hoje em dia. Nós já não pensamos tanto porque sabemos que há mais opções também, temos um telefone na mão e também em qualquer altura podemos marcar qualquer coisa. Claro, é isso mesmo. Como a Catarina disse, agora nós vamos para qualquer sítio sem nada marcado e quando lá chegarmos já decidimos que queremos ir aqui ou ali. E eu sinto isso especialmente porque eu sou dos Açores, sou de São Miguel. Portanto, a minha vida, claro que pronto, quando fiz 18 anos vim para Lisboa estudar, mas sempre é uma vida sempre muito ligada ao avião, porque quando tenho de ir a casa é sempre o avião. E sinto que agora a quantidade de voos e de companhias aéreas e tudo muito mais barato não tem comparação com o que acontecia há 5 anos ou há 10 anos. Agora é tudo muito mais fácil mesmo. Eu antigamente tinha de pagar uma fortuna e marcar com muita antecedência e agora para ir a casa posso marcar para amanhã e pronto, é fácil e não é assim tão caro, não é? E isso é geral. Exato. Catarina, também estamos habituados também a outra forma de viajar no sentido em que não se viaja já só nas alturas típicas de férias, já não se viaja só em agosto, nem se viaja só no Natal ou no Ano Novo, se calhar até se evitam essas alturas precisamente porque também evita a confusão e os preços mais altos, etc. Também as pessoas também começaram a distribuir mais as férias pelo ano inteiro. Sim, sem dúvida. Estão cada vez mais. Ou vêm primeiras promoções das viagens e depois marcam as férias? Não sei, eu acho que antigamente é um bocadinho como no verão. Antigamente toda a gente tirava em agosto, certo? Depois, e eu consigo perceber, e acho que hoje em dia ainda muita gente tira em agosto por causa das férias escolares. Pronto, claro. Tem muito a ver com isso. Mas há muita gente que prefere em junho, julho, setembro, que hoje em dia continua a ser, então se falarmos aqui no nosso país, Algarve, setembro ainda continua ótimo, não é? E já não há aquela confusão toda de uma pessoa quer ir ao supermercado, demora, sei lá, 20 horas numa fila de um supermercado ou nos restaurantes. E o mesmo também se passa para o estrangeiro. Obviamente, acho que
E se calhar também tem um bocadinho a ver com, cada vez há mais pessoas que trabalham por conta própria. Portanto, aquela liberdade que tu falavas há pouco, que tem o lado bom e o menos bom, esse se calhar é um lado bom. Tu olhas para a tua agenda e pensas, ok, se calhar tenho aqui estes diazinhos, posso ir a Amsterdão, faço aqui uma escapadinha, um fim de semana, uma sexta-feira, venho uma segunda, ou vou a uma segunda e venho a uma quarta. Pronto, a parte boa de trabalhar conta própria, tendo, obviamente, tudo organizado, e também hoje em dia podes levar o teu computador facilmente, qualquer sítio, Wi-Fi, não é? Hoje em dia... Também os serviços, e estamos a falar mais genericamente, nos serviços também preferem distribuir muito mais as férias pelos os próprios funcionários do que concentrar tudo na mesma altura e lembramos-nos em Portugal quase ninguém trabalhava em agosto, não é? E hoje em dia já não se nota, nem em Lisboa se nota isso. Sim, eu acho que as empresas também agradecem que os funcionários comecem a distribuir e não ser só julho e agosto e depois em dezembro, que esta também é uma altura sempre crítica, não é? Porque toda a gente quer o Natal e a passagem de ano. E pronto, a maior parte das empresas aquilo que faz é quem tirou o Natal não tira a passagem de ano, ao contrário. Pronto. Mas hoje em dia também as pessoas tiram mais aquilo que dizias, 2, 3 dias e vão. Sim. E não aproveitam mais durante o ano. Exatamente. Não? Sim, já não é aquelas férias férias de um mês. Não, acho que se distribui mais e há mais viagens mais pequenas agora. Sim, também pela facilidade de marcar viagens e de ir. E acho que até acaba por ser mais apetecível. Sim. Porque tu consegues ir a mais sítios. Exatamente. E muitas vezes estamos a falar de destinos de cidades em que em 3 dias, 3, 4 dias, sim, se for aquele ritmo de aproveitar, de acordar cedo, eu, pelo menos quando viajo é assim que eu gosto. Eu deitar cedo, acordar cedo, andar, mas a pessoa chega ao fim do dia e está tão morta, tão estafada que a minha. Sabe mesmo bem, acho que uma pessoa quando vai para fora é mesmo esse o espírito. Que tipo de transportes para viagens? Viagens de cruzeiro, viagens de barco, avião, comboio, carro? Olha, já fiz o Interrail, gostei muito e normalmente é avião. Nunca fiz um cruzeiro, adorava fazer, acho que deve ser uma coisa ótima. Tu não tens aquela sensação de, por exemplo, falamos de um cruzeiro de uma semana dentro do mesmo sítio, fechada, não te faz impressão? Que não é fechado, não, nem pouco mais ou menos. Acho que não, porque vamos parando em alguns sítios, não é? Portanto, acho que não. E depois eu sou de uma ilha, portanto estou habituada a estar num sítio. É quase a mesma coisa. Exato, já para mim está ótimo. Catarina? Avião, mais rápido, por ser mais rápido? Sim, e felizmente não estresso e acho que ou aproveito para dormir ou para quem dorme em aviões, as viagens são sempre muito tranquilas. Sim, ótimas. Eu confesso que não sou muito esquisita. Fico toda torta ou que seja, acordo cheia de dores, mas aproveito sempre o tempo para descansar um bocadinho. Ou então nessa altura também para ler. Cruzeiro. O ano passado tive a experiência de fui convidada para a inauguração de um navio, precisamente em Itália, e como foi o batizado, não saiu. Eu confesso que, e apesar de várias amigas que já fizeram e dizem que um cruzeiro é uma experiência única, porque uma pessoa acaba sempre por sair, não é? Não fica sempre presa. Eu acho que não é bem o meu género, não sei, não fiquei assim. Então isso for um iate? Pronto, mas também te digo, eu como não tive a experiência completa do cruzeiro, preciso mesmo de fazer um para tentar perceber. Eu acho que aquela coisa... Já fiz essas duas versões e é diferente. É diferente, não é? Pronto, portanto, eu estou a dizer apenas da ideia com que eu fiquei de ter estado, aquilo é uma riqueza, é um mundo, tudo, é incrível. Nós não fazemos a mínima ideia, aquele até um parque aquático tinha. Quer dizer, não faltava nada, está lá tudo. Por isso agora quero fazer um só para tirar aqui a prova dos 9. Mas sem dúvida que o avião, acho que é sempre, não sei, vocês não acham uma beleza? Assim qualquer coisa de... Eu como consigo dormir bem, eu sou das pessoas que adormecem antes de levantar voo. Isso é ótimo, pronto. E viagens em grupo ou não? Quando era mais nova fazia muitas viagens em grupo, agora nem tanto. Já não, agora é mais 1, 2 pessoas, pouco mais. Aqueles grupos, aquelas viagens programadas de grupo entram em alguma altura no teu panorama de viagens? Para mim é muito difícil agora porque eu já não tenho assim tempo de férias de época desportiva, não é? Só temos ali aquelas férias
de verão às vezes é muito difícil conciliar com muitas pessoas. É muito aquilo, férias escolares e pouco mais. Tenho Catarina, imaginas-te a fazer uma viagem de grupo programada, com tudo marcado? Eu acho que para ir em grupo, ou está tudo com a mesma sintonia, respeitando obviamente os horários e os ritmos de cada um, porque ir em grupo depois faz sempre com que... Tens de ceder sempre, muitas vezes. Não é? Uma pessoa fica sempre assim, agora temos que esperar, senão fica... Não, vai andando, vão para ali, não sei, sou só eu que noto isso. Acho que às vezes no grupo há sempre aqui, sei lá, uma pessoa gosta de acordar cedo, o outro se calhar não está tão para aí virado, por isso é que eu digo, ou está tudo mais ou menos e tem tudo as mesmas rotinas, mais ou menos. Exatamente, é difícil viajar com quem não se conhece bem. Sim. Ou melhor, e às vezes mesmo por outro lado só se conhece bem nas viagens. Ou às vezes pessoas que têm rotinas diferentes. Há pessoas que gostam de se calhar ficar acordadas até mais tarde, depois têm dificuldade em acordar cedo. Outra ao contrário, por exemplo, comigo eu adoro acordar cedo. Se calhar se eu for com alguém que prefere ficar a aproveitar a noite, se calhar a coisa não vai correr muito bem, porque eu de manhã vou estar desperta. Aliás, esse era sempre o meu problema nas viagens assim, de finalismo, não sei o que, eu dou-lhe aberto e não dá nada, não passa nada. Difícil viajar em grupo. Vamos para o final do nosso programa, vamos à figura da semana das nossas convidadas. Figura da semana, a figura que as nossas convidadas escolhem. A Mariana, escolheste para esta semana Nani? Escolhi o Nani. Luís Carlos. Como não podia deixar de ser de futebol, não é? Porque o Nani, na semana passada, deu uma entrevista muito interessante ao Record. Eu gosto muito de ler as entrevistas que os jogadores dão. Gostei muito de ler o Nani porque permitiu-nos conhecer um bocadinho da maturidade que ele agora tem, se calhar não tinha antigamente. Eu gosto muito da forma como ele falou, a atitude competitiva que ele tem. Que uma coisa é um jogador ter talento e ter potencial e outra coisa é um jogador ter personalidade e ter caráter e ter mentalidade competitiva. Porque isso é difícil que não se transmita dentro de campo. Exatamente, sim. E não só dele próprio, mas isso é contagiante. A forma como um jogador se comporta e a mentalidade que ele tem. E quando estamos a falar do capitão? Exatamente. Contagia todo o grupo e sendo o capitão... passa a ser um exemplo muito bom de liderança e gostei muito dele e também porque ele também admitiu ali naquele problema que teve com o José Peseiro, que não teve problema nenhum em pedir desculpa em frente do grupo e reconhecer que não tinha estado bem naquela ocasião e passou rapidamente à frente e pronto, acabou. Sim, se calhar com 20 anos tinha sido diferente. Exatamente. Catarina, vamos às tuas figuras da semana, na verdade. Sim, eu fui mais, enfim, por aquilo que mais sociedade, vá mundo, foi a tomada de posse do Bolsonaro, em que eu acho que os olhos, há um grande ponto de interrogação sobre o futuro do Brasil. E eu acho que na tomada de posse, eu acho que as atenções viraram mesmo para a mulher, para a Michelle Bolsonaro, que decidiu fazer o discurso todo em linguagem gestual. Acho que foi assim um marco que ninguém estava à espera e pelo menos já marcou pela diferença. Agora... Foi a primeira na história do Brasil, para já foi a primeira mulher do presidente a discursar numa tomada de posse, a primeira da história do Brasil a discursar, de qualquer das maneiras. E ela fez-lo em língua gestual, o que só por si também já é diferente. Ela que é voluntária também, ela voluntária na parte da Igreja Evangélica, sim. Precisamente com pessoas com deficiência. Portanto, já existia uma grande curiosidade em torno do futuro do Brasil. Começou logo por marcar a diferença nesse discurso, então, da tomada positiva, de posse. Achaste? Eu não estava minimamente à espera. Achei diferente. Eu acho que... diferente, mas eu não sei se devemos elogiá-lo por ele deixar uma mulher falar. Quer dizer...
pronto. Não, É que depois o discurso dele contrastou um bocadinho com a inclusão. Estou a dizer que claro, acho que é como enfim, figura desta claro, época, sem dúvida. Sem dúvida, obviamente. Foi o Bolsonaro. Agora, eu acho que se calhar até a mulher acabou por ofuscar um bocadinho. Continuo a dizer que acho que é uma grande incerteza do que vai acontecer. A questão é que ela fez um discurso absolutamente inclusivo, precisamente, e a mesma postura dela foi exatamente essa, e ele depois faz um discurso um bocadinho contrastante com isso. É muito mais esta a questão, não é? Exatamente. E é este também o medo, e nós podemos ter eventualmente danos colaterais, obviamente, porque temos uma relação bastante direta, é mais este o receio que nós temos do que é que não sabemos, do que não sabemos que vai acontecer. Eu acho que esse é o problema. Acho que também já vimos mais ou menos por Trump, como é que precisamente funciona. Ele que é um grande admirador de Donald Trump. Portanto, acho que dali, basicamente, uma pessoa como não sabe o que é que pode contar, isso é perigoso. É muito perigoso. Numa posição como tem Bolsonaro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Estamos a falar em personalidades diferentes e agora falavas aí da Michelle Bolsonaro. Ela querá ter o protagonismo que, por exemplo, não tem Melania Trump? Eles que são tão admiradores do casal. Sim, mas a Melanie não tem nenhuma. Eu acho que, no limite, aquilo que querem ser seria uma Michelle Obama, mas que nunca lá vão chegar, digo eu. Não sei, eu fui mesmo apenas pelo acontecimento mais ele tomou posse, obviamente. Pronto, foi mesmo por aí, e ela por ter feito algo completamente diferente. Agora, que acho muito perigoso. Que acaba por ter muito impacto numa sociedade como é o Brasil. Sim. Eu acho que nesta altura, e atenção que apenas a minha opinião, toda a gente está ali a depositar uma grande esperança. Eu já não vou ao Brasil há muitos anos. Eu, todas as vezes que fui, sinceramente, sempre me disseram: tem cuidado. Eu lembro que da primeira vez que fui ao Rio de Janeiro disseram: vais à praia, não leves nada, vai só mergulhar, vai de fato bem e vens para o hotel. Rua, não leves nada. Não sei o quê. Pronto, tudo assim. Felizmente, eu nunca senti qualquer ameaça, nunca tive nada e já fui algumas vezes. No entanto, as coisas têm mudado muito, pelo menos amigas que têm lá estado, e que mudou bastante, e hoje em dia já não é tão pacífico quanto isso. Mas vamos ver. Não sei, acho que é mesmo, há uma grande incerteza. Principalmente isso. Meninas, muito obrigada pela vossa presença aqui. Foi um gosto tê-las aqui na Curva Belíssima. A abrir 2019 e bom ano para vocês. Bom ano também. Fica assim completo o nosso Curva Belíssima, o primeiro de 2019. Para a semana voltamos com mais temas e mais convidadas. Obrigado por ter estado desse lado. Fique connosco, fica com a Sporting TV.